Olá, seja muito bem-vindo à Teós, sua escola de teologia. Estamos iniciando uma série sobre a Ordo Salutis. A Ordo Salutis tem a ver com a soteriologia, a doutrina da salvação. Quando você está lendo soteriologia, você deverá ler sobre a Ordo Salutis, o processo da salvação. E nós preparamos uma série de aulas sobre este assunto, aulas bastante interessantes, e nós oramos a fim de que essas aulas lhe sirvam, que você possa ampliar mais o seu conhecimento sobre este assunto. Portanto, esta série será sobre a Ordo Salutis. Em teologia, esse processo da salvação é conhecido por este termo técnico, Ordo Salutis. É um termo latino que vai descrever o processo pelo qual a obra da salvação é concretizada no coração daquele a quem Deus quer salvar. A Ordo Salutis, então, tem por finalidade descrever os movimentos vários do Espírito Santo na aplicação da obra da salvação. Quando a Bíblia fala na obra da salvação aplicada ao pecador, a quem Deus quer salvar, duas verdades precisam ser destacadas. Primeira, essa obra salvadora revela que há um processo. Segunda verdade, esse processo possui aspectos imediatos e progressivos. Isso significa que a salvação não acontece no único ato em que Deus concede ao pecador a plenitude da salvação. Há um processo que perdura toda a vida do redimido, que encontra sua plenitude na vida vindoura. Portanto, a salvação é pela graça, mediante a fé, e o processo da salvação deve ser visto como sendo a maneira pela qual essa graça é manifestada, cumprida no homem a quem Deus quer salvar. Nesse vídeo, vamos falar desse assunto importantíssimo a partir de alguns pontos. Primeiro, o processo da salvação na Bíblia. Quando se fala no processo da salvação, muita gente imediatamente lembra apenas dos três elementos fundamentais: regeneração, justificação e santificação. No entanto, existem outras etapas que antecedem ou sucedem a esses três elementos. Assim, é preciso saber que a Bíblia também fala em eleição, chamado, conversão, envolvendo o arrependimento e a fé, adoção, preservação ou perseverança dos salvos e glorificação. Sem dúvida, a Bíblia Sagrada aponta para um processo da salvação. Porém, ela, em lugar nenhum, apresenta uma lista bem organizada, dando sequência em que esse processo acontece. O texto mais próximo de uma sequência da salvação ou das fases da salvação que a gente encontra na Bíblia é Romanos 8, 28 a 30. Esse texto vai afirmar que Deus chamou certas pessoas segundo o seu decreto. Essas pessoas ele conheceu de antemão e predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Por último, o texto diz que aos que predestinou, Deus também chamou, justificou e glorificou. Exatamente porque a Bíblia Sagrada não apresenta uma lista apontando para o processo da salvação, é que na teologia essa ordem é bastante discutida. Muito embora antes da reforma protestante já houvesse discussão, reflexão acerca da ordem da salvação, essa discussão ganhou destaque dentro da teologia reformada. É apenas na teologia reformada que você vai encontrar uma sistematização com respeito à Ordo Salutis. É importante saber que os protestantes não são unânimes no entendimento sobre o processo em que a salvação é manifestada, em que a salvação acontece na vida do homem a quem Deus quer salvar. Então, nós entramos
Por isso, no segundo ponto, diferentes interpretações sobre o processo da salvação. Nós iremos, nesse segundo ponto, considerar a Ordo Salutis nas duas linhas principais da teologia protestante. É importante saber que toda a discussão sobre o processo da salvação tem início na doutrina da eleição. Não há possibilidade de falar sobre este assunto, de discutir a Ordo Salutis, sem primeiro falar sobre eleição. E esse debate ele ocorre especialmente entre calvinistas e arminianos. Os calvinistas afirmam que o ponto inicial da salvação é a eleição incondicional. E essa eleição, ela se fundamenta na vontade sábia, reta e soberana de Deus. Já os arminianos afirmam que tudo começa com a presciência, que é o conhecimento divino antecipado. Na perspectiva arminiana, isso significa que Deus teria de antemão contemplado, visto quem iria responder favoravelmente à oferta da salvação. Deus circulou pelos corredores do tempo e, circulando por esses corredores, Deus viu quem teria fé, quem iria se arrepender. E porque de antemão ele viu, ele predestinou. Porque de antemão viu, ele escolheu. Os arminianos afirmam que, com base na fé e no arrependimento humano vistos antecipadamente por Deus, ele então teria predestinado essas pessoas para pertencerem ao seu povo. Portanto, calvinistas e arminianos clássicos concordam numa coisa: Deus aplica a redenção àqueles que ele escolheu na eternidade. Tanto arminianos clássicos como calvinistas creem na doutrina da eleição. Todavia, apesar de calvinistas e arminianos clássicos concordarem que existe eleição, existe predestinação, pois é doutrina bíblica, eles discordam sobre como acontece essa eleição. Ela é condicional ou é incondicional? Sendo assim, como terceiro ponto, nós veremos o processo de salvação, segundo nos é apresentado pelo sistema arminiano. Os arminianos começam destacando algo que eles chamam de graça preveniente. E essa graça é concedida a todos os homens. Essa graça é assim chamada preveniente pelo fato de que provê tudo que o pecador necessita para ser salvo. No conceito arminiano, essa graça é convidativa, ela é iluminadora, capacitadora, e ela antecede a conversão, torna o arrependimento e a fé possíveis. Nesse sentido, ela capacita o pecador para que tenha capacidade de aceitar o convite feito pelo Evangelho. Mas, porque ela é apenas convidativa, ela é totalmente resistível. Segundo o sistema arminiano, essa graça preveniente é uma condição necessária para a salvação. Entretanto, apesar de ser necessária, ela não é suficiente. Por quê? Porque não garante que o pecador vá crer, se arrepender, ser salvo. Por que não? Ela é apenas convidativa. Ela é apenas iluminadora, capacitadora. De acordo com o pensamento arminiano, com a ajuda dessa graça chamada preveniente, o pecador pode exercer o seu livre-arbítrio e decidir se aceita ou não o convite do Evangelho. O novo nascimento ou regeneração acontece depois que o pecador decide crer em Jesus. Quando o pecador decide crer em Jesus, então o Espírito Santo chega e faz o seu trabalho de regenerar,
de gerar vida, mudar a natureza pecadora do indivíduo. Em resumo, segundo o sistema arminiano, só depois de receber essa graça preveniente é que o homem recebe o chamado externo, que pode ser rejeitado ou recebido. Por isso que em todo final de culto há o apelo: você quer aceitar Jesus? O homem tem capacidade de aceitar ou não? Quando o pecador decide aceitar esse chamado, ocorre a conversão com arrependimento e fé. Após isto, o Espírito Santo realiza a regeneração ou novo nascimento, através do qual é implantada no pecador uma nova natureza. Depois disso, acontece a justificação. Segue-se a santificação e, por último, a glorificação. Então, segundo o sistema arminiano, a ordem da salvação é a seguinte: graça preveniente, chamado, que pode ser rejeitado. Se ele aceitar o chamado, aí vem a conversão, regeneração, justificação, santificação e, por último, já disse, a glorificação. Vamos ver agora o processo da salvação segundo nos é apresentado pelo sistema calvinista. Quando o assunto é a graça de Deus, os calvinistas declaram que a ênfase não recai no que o homem faz ao se apropriar dessa graça. Ao contrário, a ênfase recai no que Deus faz ao aplicar essa graça no coração do pecador. Desta forma, segundo o calvinismo, a aplicação da redenção tem início com a eleição incondicional, sem a qual ninguém jamais seria salvo, pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O calvinismo afirma ainda que, uma vez eleito no tempo apropriado, Deus chama, através da proclamação do Evangelho, aqueles a quem ele mesmo escolheu. Segundo o calvinismo, todos os que Deus escolheu, no tempo determinado, responderão com fé salvadora que o próprio Deus gera no coração. Por causa dessa eleição que é incondicional, o chamado divino torna-se eficaz, operando a regeneração, onde o Espírito Santo vivifica o pecador morto em delitos e pecados. E aí, uma vez que foi dada vida e uma nova natureza ao que estava morto, a graça de Deus é irresistível ao regenerado. E porque essa graça é irresistível, esse homem que estava morto, que recebeu vida, responderá com fé e arrependimento. Desta maneira, no sistema calvinista, se relacionam a regeneração e a conversão. O novo nascimento ou regeneração vai gerar vida espiritual, e essa vida espiritual vai gerar arrependimento de pecado e fé salvadora. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo no subconsciente, e a conversão é algo que acontece no consciente. Então, segundo o calvinismo, tudo isso acontece sem que o pecador seja forçado, seja arrastado. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha de um modo que gera na alma um desejo natural por Cristo. O pecador nasceu de novo, creu em Cristo, se arrependeu do seu pecado e agora ele deseja amar as coisas de Deus. Porque foi regenerado e convertido, ele agora é justificado. Na justificação, Deus perdoa todos os pecados e, além disso, imputa a justiça de Cristo naquele que crê na plenitude da obra redentora de Jesus Cristo. Segue-se, então, a adoção e a santificação, que é um processo que dura toda a vida do crente. A santificação, embora seja um processo imperfeito nessa vida, ela é totalmente eficaz no sentido de que todos os que nasceram de novo
perseverarão até terminarem a carreira aqui nesta terra. Por fim, o processo da salvação, segundo aquilo que é apresentado pelo calvinismo, alcança o seu cumprimento pleno final com a glorificação. É importante saber que, quando se fala sobre o processo ou a ordem da salvação, sempre deve-se ter em mente que ele não consiste em uma ordem temporal, cronológica. Nós assim afirmamos porque já dissemos isso, em lugar nenhum na Bíblia a gente consegue enxergar uma lista organizada de todos esses eventos, de forma que a soteriologia ou a doutrina da salvação discute a ordem lógica, não a ordem cronológica. Por isso, quando falamos em Ordo Salutis, devemos entender essa questão como uma discussão sobre o processo lógico da salvação. De fato, a Bíblia não estabelece, não apresenta uma ordem específica sobre o processo da salvação. Ela não lista a sequência em lugar nenhum. Você vai ver essa lista dando todo o processo da salvação. Entretanto, em várias passagens, a Bíblia indica como que os diferentes aspectos desse processo acontecem, se relacionam. E eu quero ler para você alguns textos bíblicos. Por exemplo, em Efésios 2, 1 a 4, a Escritura afirma que o estado do homem natural é de morte espiritual. Em João capítulo 3, a Bíblia Sagrada diz que a regeneração é obra do Espírito Santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, a Escritura diz que somos regenerados de novo mediante a palavra de Deus. Na Escritura de Romanos 10, 17, está dito que a fé vem pelo ouvir. Em Romanos 3, 30, 5, 1 e em Gálatas capítulo 2, 16 ao 20, a Escritura explicitamente declara que somos justificados pela fé e não pelas obras. No texto de Romanos, capítulo 5, 1 e 2, a Bíblia diz que os justificados têm paz com Deus. A Escritura de Romanos, capítulo 6, 18 e depois o 22, professa que os que foram feitos novas criaturas foram feitos servos da justiça e andam em santificação. Em Romanos, capítulo 8, versículos 15 a 17, Gálatas 4, 4 a 6, está escrito que somos adotados por Deus como filhos em Cristo e somos herdeiros dele. Na Escritura de Romanos 8, 20 a 30, Paulo estabeleceu uma ordem, já falamos sobre isso. Paulo vai citar eleição, predestinação, chamado, justificação e glorificação. Por fim, a Escritura de Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, nós lemos que, ao crermos em Cristo, somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Isso implica na segurança da salvação, na certeza da glorificação futura. Então, fundamentado nessas Escrituras, a teologia colocou todos esses atos divinos numa lista ordenada e chamou de Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação. Acredito que a Ordo Salutis possui um valor riquíssimo como uma ferramenta pedagógica, um instrumento pedagógico. É edificante para um pastor guiar suas ovelhas por essa lista bem organizada pela teologia, explicando o significado dos termos, dos diversos relacionamentos que conectam esses elementos, é salutar. Portanto, eu enxergo a Ordo Salutis como uma ferramenta riquíssima. Concluímos
esta aula declarando que o fundamento a ser entendido no processo da salvação é que tudo é pela graça de Deus. A salvação não é uma obra do homem, mas de Deus. O homem não possui qualquer mérito nesse processo. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não há mérito no homem. Então, glória, pois, a Deus. Nos próximos vídeos, nós apresentaremos um resumo desta Ordo Salutis a partir da sequência, certo? Então, nós vamos lançar alguns vídeos e a sequência será eleição, chamado, conversão, regeneração, justificação, adoção, preservação ou perseverança dos salvos e glorificação.